Começamos dando conta das buscas nas áreas mais atingidas pela chuva de volume recorde que caiu sobre o litoral norte de São Paulo entre sábado e domingo de carnaval. Um trabalho que completou 4 dias e ainda está longe do fim. A chuva deu uma trégua hoje na Barra do Saí e as buscas puderam continuar agora à noite. Mais cedo, cães farejadores encontraram um ponto que merecia mais atenção. Por isso, as equipes continuaram o trabalho mesmo com pouca luz. Um corpo foi localizado nessa região. Os corpos que estão sendo encontrados são levados para Caraguatatuba, onde são examinados. Para evitar o deslocamento até o IML, que está a 40 minutos daqui, a Polícia Civil colocou uma equipe para trabalhar nesta funerária. Os funcionários estão liberando os corpos e auxiliando os parentes das vítimas com o sepultamento. Mesmo assim, esse processo não tem sido fácil. Muitos parentes que podem identificar as vítimas estão feridos ou desaparecidos. Dona Maria passou a manhã toda tentando liberar o corpo de uma amiga, mas não conseguiu. Está uma dificuldade, porque eles querem um parente próximo. E mais esse parente próximo, muitas vezes, olha, o parente próximo, uma está no hospital em Caraguá Regional. Também passou por cirurgia, vai passar por outra, não consegue. A filha também, que está também numa situação que não consegue vir. Então não tem parente próximo. A liberação do corpo só foi possível depois que a neta chegou. Stephanie também estava na casa atingida pelo desmoronamento, que matou a avó e feriu os pais. Ela foi a que menos se machucou e, por isso, conseguiu vir. Estava dentro da casa. Como é que foi? Eu saí assim por questão de segundos. Todos nós estamos feridos, assim, perdemos tudo. Roupas, a casa, o carro, o salão que a gente estava montando ali nessa casa, a gente perdeu tudo. A identificação visual desses corpos é mais difícil. Por isso, as amostras de DNA coletadas por peritos do IML de Caraguatatuba serão enviadas para esse laboratório do Instituto de Criminalística de São Paulo, que fica na capital. A previsão é que os materiais comecem a chegar hoje à noite. Juliana Marcília, que é perita do Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto, explica que o tempo de identificação de cada pessoa varia. Realmente vai depender muito da condição de cada amostra, em média de 2 a 3 semanas, e aí vai depender, pode até ficar pronto antes disso, mas pode demorar mais do que isso também. É amostra por amostra que isso é avaliado. Hoje, 9 vítimas da tragédia no litoral norte foram enterradas. Em São Sebastião, o velório foi nessa estrutura que tinha sido montada para o carnaval. Entre os 7 mortos, uma família inteira encontrada soterrada na Vila do Saí. Em Santo André, no ABC Paulista, o enterro foi de 2 crianças. Os primos, Dandara Cazé, de 10 anos, e Eduardo Lionel, de 11. O deslizamento foi na madrugada de domingo. 3 dias depois, ainda tem bastante água descendo do morro. E as ruas continuam cobertas de lama. No caminho, mais destruição. Aqui quase não dá para ver a moto, que está debaixo da lama. A gente não pode ficar aqui porque o ali está ameaçado cair. Não pode ficar aqui? Não pode ficar aqui por enquanto, não. O que vocês vão fazer? Por enquanto a gente está no meio de fora, está na mão de Deus. E quase que eu perdo o meu filho lá no morro perdeu a casa dele todo, ainda bem que ele saiu com vida. Mas a minha neta está em Caraguá, no hospital. As equipes de resgate estão se guiando muito pelo que os próprios moradores dizem. Eles contam onde estavam as casas, onde era corredor, onde era quarto. E isso acaba ajudando bastante as buscas. Hoje o trabalho avançou mais rapidamente por causa das máquinas. Agora tem uma retroescavadeira ajudando. E a remoção da terra e do entulho fica muito mais fácil. Estou aqui ajudando a procurar o corpo da minha filha e tem muitos corpos ainda, né, que não encontraram. E estou pedindo a Deus aí para nos ajudar ou fazer um milagre, né, para encontrar alguém com vida, né? Porque nada para Deus é impossível. Ou se não encontrar com vida, achar pelo menos o corpo, né? Para dar uma aliviada na dor da família, né? Em Juqueí, 4 pessoas continuam desaparecidas. Na base dos bombeiros, montada no estacionamento de uma igreja, antes de sair para as buscas, uma oração. Segurança para cada pai, mãe, filho e filho de família que aqui estiverem, pai. O governo do estado está fazendo um banco de dados com informações de desabrigados,
desaparecidos e mortos. Nós juntamos todas essas informações para que nós possamos criar esse canal de comunicação, o telefone, para que os familiares que estão preocupados, que querem informações sobre essas pessoas, eles possam ter um norte, um caminho para que nós possamos atendê-las da melhor forma possível. Ainda tem famílias em áreas de risco situadas no extenso município de São Sebastião. Nesta quarta-feira, a Justiça autorizou que elas sejam retiradas de lá. O governador disse que isso só será feito em último caso. O Sebastião mora no Itatinga, um dos bairros mais afetados pelas chuvas do fim de semana em São Sebastião. A esposa e a filha dele já saíram de casa, mas ele preferiu ficar por medo de ladrões saquearem a residência. Eu só estou aqui ainda por causa que eu não consigo passar lá embaixo com os mortos, entendeu? Aí a minha esposa está lá no outro lado, na casa de um vizinho lá, um amigo nosso. Estou aguardando ver o que a Defesa Civil vai resolver. Nesta quarta-feira, a Justiça de São Paulo concedeu autorização para que o governo do estado retire famílias de casas que estão em áreas de risco, mesmo quando elas não quiserem sair. Na liminar, a Justiça determina que o Estado e a Prefeitura de São Sebastião devem amparar as pessoas que forem retiradas de casa com alimentação e tratamento adequado e que a medida deve cessar quando a situação climática estiver favorável. Apesar da liminar atender a um pedido do governo do estado, o próprio governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que forçar a retirada das famílias vai ser uma medida a ser tomada apenas em último caso. A gente vai vir com assistência social, Defesa Civil do município, Defesa Civil do estado, tentando convencer a pessoa a sair. Fazendo de tudo para aquela pessoa sair. Vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção compulsória. Segundo o levantamento do MAP Biomas, de 1985 a 2021, a área urbana de São Sebastião quadruplicou. A área de favelas, por exemplo, aumentou 15 vezes. Na Barra do Saí, onde houve a maior destruição no fim de semana, imagens de satélite mostram como a ocupação irregular avançou nas últimas décadas. Em 1992, tinha apenas um morro com poucas casas. 20 anos depois, mesmo com a área congelada para novas construções, o bairro já estava formado. E essa é a última imagem de 2020, com ainda mais imóveis. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitou a Barra do Saí nesta quarta-feira e reforçou a necessidade de se investir mais em prevenção para evitar novos desastres. Os eventos climáticos extremos, eles já são uma realidade. O governo federal, ele trabalha na parte de formulação de políticas, de criar os regramentos e de agir junto com os estados e os municípios. E, obviamente, que nós estamos propondo no orçamento do governo federal recursos para que estados e municípios possam trabalhar durante todo o ano, não apenas no processo em que já temos a situação estabelecida. Ainda falando do governo federal, ele liberou hoje 7 milhões de reais para o município de São Sebastião. Dinheiro para compra de cestas básicas, combustível, colchões, kits de limpeza e higiene. Como a gente tem registrado aqui, muitas doações estão chegando de ONGs, de empresas, de pessoas, mas ainda é necessário muito mais para fazer uma doação para as organizações que estão apoiando as vítimas da chuva. Você encontra informações no site paraquemdoar.com.br.